Olha, o Supremo Tribunal Federal cogita ampliar a frequência de sessões da primeira turma para analisar o caso da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é da nossa analista Luísa Martins. A ideia é que o colegiado volte a se reunir toda semana, como acontecia no auge da Operação Lava Jato, e não a cada 15 dias. O objetivo seria garantir a conclusão do julgamento ainda este ano, antes da eleição presidencial de 2026. A movimentação para a mudança ocorre em meio à expectativa pelo oferecimento da denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República já nas próximas semanas. Um dos motivos para as sessões semanais é a complexidade do caso, que envolve uma lista de 40 indiciados, segundo fontes do Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Alexandre de Moraes, já sinalizou que deve levar a denúncia para a primeira turma e não ao plenário. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de fevereiro de 2025. São 8 horas da manhã. Das 256 denúncias que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já fez desde que assumiu o cargo em dezembro de 2023, 237 foram contra bolsonaristas. E a maioria das ações do STF são contra eles. Bolsonaro será denunciado entre hoje e sexta-feira, na mais provável das hipóteses. No início do mês passado, a defesa de Jair Bolsonaro tentou uma última cartada no STF, que foi enterrada no último sábado pela ministra Carmen Lúcia. Bolsonaro tentou anular todos os processos contra si: cartões vacina, joias e golpe. Embora a fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19 não tenha relação direta com o golpismo, foi no âmbito dessa apuração que, em maio de 2023, Alexandre de Moraes mandou prender Mauro Cid e autorizou um mandado de busca e apreensão contra ele, que reuniu provas que agora estão sendo usadas. Se o bolsonarismo conseguisse anular a Operação Venire, que prendeu Cid, todo o resto do processo desmoronaria e tudo contra Bolsonaro teria que recomeçar do zero, ou seja, a impunidade estaria garantida. A ministra Carmen Lúcia, no entanto, nem tomou conhecimento do pedido e a cartada bolsonarista faliu. Ela tomou essa decisão no sábado. Agora, o Procurador-Geral da República acaba de avisar o Supremo Tribunal Federal que a denúncia contra Bolsonaro está praticamente pronta e será feita e deve ser entregue nos próximos dias, provavelmente nesta semana. Agora, as preocupações das autoridades passam a ser duas: impedir Bolsonaro de fugir e prevenir atos golpistas de bolsonaristas enfurecidos e frustrados. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Também eu quero pedir a você que considere fazer uma doação ao blog da Cidadania. Por quê? Nossos equipamentos, computadores, câmeras, microfones, são ultrapassados. Foram comprados quando o canal foi criado em 2017 e já estão ficando velhos e não acompanham mais as novas tecnologias. São equipamentos caros e bastante caros, porque tem que ser equipamentos profissionais para prestar um bom serviço ao nosso público. Então, se você puder considerar que tem condição e quiser nos ajudar, por favor, use o Pix que está na tela. E vamos em frente. O STF abre oficialmente hoje um ano que promete ser intenso. Vai decidir, por exemplo, se tornará Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe. Na verdade, essa é uma frase retórica dessa matéria, porque não há decisão nenhuma a tomar. A decisão já está tomada há muito tempo, inclusive ministros do Supremo dizem isso abertamente. Gilmar Mendes diz isso abertamente, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, recentemente, num fórum em Zurique, na Suíça, ele comunicou que assim que o PGR entregar
a denúncia, ele vai tomar medidas e colocar em pauta a aceitação da denúncia pelo STF, que vai votar se aceita. Provavelmente essa votação vai ser na primeira turma, tanto faz ser na primeira turma ou no plenário dos 11 ministros. Minha amiga, meu amigo, a primeira turma, cada uma das duas turmas do STF tem 5 membros e o presidente, o 11º membro, fica de fora. A primeira turma é a que julga ações penais como a de Bolsonaro. Então, o Barroso já disse que não vai fazer nada diferente para o Bolsonaro do que ele faz para o mais humilde dos brasileiros. Ele vai ser julgado na primeira turma, que é a turma criminal, que vai se reunir e vai decidir se aceita ou não aceita a denúncia contra Bolsonaro, e isso é bobagem porque já está aceito, né? A primeira turma tem Carmen Lúcia, Moraes, Zanin, Fux, não é? E então essa primeira turma deve tomar a decisão rapidamente e o processo vai ser instalado. Assim como no Congresso, o ano do Poder Judiciário tem início oficialmente hoje, segunda-feira, dia 3, e de partida já com altas expectativas. A cerimônia de abertura dos trabalhos, a mais alta corte do país, está marcada para o início da tarde de hoje. A pauta do STF para 2025 está repleta de temas e julgamentos palpitantes, a começar por aquele que envolverá a tentativa de golpe de Estado entre 2023 e 2024. Mas não é só. Também há expectativas em torno da movimentação de ministros, como o próprio Barroso, atual presidente da Corte. Bolsonaro tem 66 anos e, em tese, pode permanecer por mais 9 anos como ministro o Barroso tem 66 anos e, em tese, pode permanecer por mais 9 anos como ministro do STF. O fato é que, qualquer que seja o destino de Barroso, porém, é certo que, ainda sob sua presidência, o STF vai julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os envolvidos na tentativa de golpe. O caso é um dos mais importantes aguardados na agenda do STF. O julgamento deve ficar para depois da posse de Edson Fachin no comando da Corte, que deve ser em setembro. A lista de temas relevantes da agenda do STF neste ano inclui ainda a responsabilização das redes sociais e também deve entrar na pauta da unificação do entendimento sobre o vínculo de emprego entre motoristas e motoqueiros e aplicativos de transporte. Além disso, uma questão crucial para a relação entre o Executivo e o Judiciário é a questão das emendas que o Flávio Dino está julgando. Bom, o STF vai reunir hoje, na retomada dos trabalhos, chefes dos 3 poderes na primeira sessão do ano. Então, na sessão de hoje, vai ter a presença de Geraldo Alckmin, do Paulo Gonet, chefe da PGR, e de representantes do Legislativo. O fato é que o Bolsonaro tentou uma nova cartada, como você já viu, que era anular, veja só, não é esperteza, mas é aquela esperteza burra, não é? Ele fica provocando o Supremo para mostrar que está tendo tudo negado contra si. É uma estratégia burra, porque não vai adiantar nada. É uma estratégia, inclusive, de confronto com o Judiciário. Ele fica pedindo toda hora coisas que ele sabe que não serão concedidas, apenas para tentar estigmatizar o tribunal, né? E isso tornou o tribunal ainda mais disposto a tomar medidas contra ele, porque ele quer alcançar impunidade através da intimidação, né? Bom, seja como for, o Bolsonaro tentou anular a operação que prendeu Mauro Cid, fez busca e apreensão na casa do Bolsonaro cerca de 2 meses após o 8 de janeiro. Foi 2 meses não, foi cerca de 4 meses após o 8 de janeiro e foi em maio de 2023. Naquela operação, o Mauro Cid foi preso e
foi recolhido o celular, equipamentos dele, através dessa prisão do Mauro Cid, que descobriu-se tudo o que se sabe até hoje, e dali foram presas mais pessoas que tinham mais celulares, mais equipamentos, e as investigações foram avançando e reuniu-se uma quantidade impressionante de provas. Muito bem, derrubando o processo do Mauro Cid, você derruba todos os processos do Bolsonaro, causaria nulidade de todos os processos do Bolsonaro e teria que começar tudo do zero. Aí ninguém sabe o que vai acontecer, né? Seriam mais 2 anos, ia entrar no ano eleitoral de 2026 para poder julgar o Bolsonaro, e até lá não se sabe o que poderia acontecer no Brasil, com a impunidade do Bolsonaro. Muito bem, o fato é que a Carmen Lúcia acabou com essa conversa, não é? Ontem não, sábado, ela rejeitou o pedido do Bolsonaro para anular a investigação. Aqui está a decisão da ministra, e ela diz num determinado ponto o seguinte: com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das turmas do plenário dos ministros do Supremo, ressalvada a situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se comprovou no caso em exame. Ou seja, dizendo que o pedido para anular isso era incabível, eles não apresentaram um só argumento que justifique tomar essa decisão. Muito bem. E aí, o Procurador-Geral da República, que muitas vezes é incompreendido e tem sido atacado por não fazer nada, tal, é que ninguém sabe o tamanho do processo que ele tem. Mas 9 de cada 10 denúncias do Procurador-Geral da República são referentes a 8 de janeiro contra golpistas. Outras acusações se concentram em aliados de Jair Bolsonaro. A Janones, da base governista, ele propôs um acordo no inquérito da rachadinha, não teve maior, é o único caso. O resto é tudo contra os bolsonaristas. Ele tem atuado furiosamente contra o bolsonarismo. Em pouco mais de 1 ano de gestão, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já apresentou 256 denúncias perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Desse total, 237, o equivalente a 92% dessas denúncias, estão relacionadas às investigações dos atos golpistas que culminaram com a invasão e a depredação da sede dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro. Outras acusações contra políticos se concentraram em parlamentares e políticos da oposição. Além do deputado Chiquinho Brazão, acusado da morte de Marielle, que é do Centrão, Gonet também denunciou Carla Zambelli por invasão do site do CNJ, Nicolas Ferreira por injúria contra Lula. Já no caso da investigação sobre um esquema de rachadinha contra o Odé Janones, ele pediu um acordo e a PGR, o levantamento da PGR abrange o período de 18 de dezembro, quando o Gonet assumiu, até semana passada. Entre os 236 acusados por Gonet de participação nos atos golpistas, está Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro, denunciado por associação criminosa. Em depoimento à Polícia Federal, o Índio admitiu ter participado dos atos golpistas. A denúncia contra Léo Índio, assim como a de Nicolas Ferreira, ainda não foram julgadas pelo STF. 2 casos de grande repercussão, que os investigados já foram indiciados há algum mês e ainda esperam a definição de Gonet. O primeiro é o relatório da Polícia Federal no caso da trama golpista. Somadas, as penas máximas para esses crimes chegam a 28 anos de prisão. A expectativa é que Gonet denuncie o ex-presidente e aliados em fevereiro. Já no caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o caso está indefinido. Muito bem. O Paulo Gonet vai denunciar o Bolsonaro nos próximos dias. É alta a possibilidade de ele denunciar, inclusive, nesta semana. São grandes as chances de Gonet denunciar Bolsonaro. E permanece na PGR a certeza de que o caso será apresentado longe dos holofotes. O Gonet não quer publicidade, ele inclusive teve os atos do 8 de janeiro deste ano, lá no Congresso Nacional, com Lula, tal. O Gonet não quis ir porque ele quer se preservar de dizerem que ele é partidário, ele vai denunciar e acabou, como ele tem feito discretamente.
O Gonê tem agido tão discretamente que falam até que ele não faz nada. Não é? E como você já viu, ele tem denunciado furiosamente os bolsonaristas. Ao longo dos últimos meses, a dúvida era se ele reuniria todas as investigações da PF contra Bolsonaro numa única denúncia ou se as acusações seriam tratadas em separado. Ele deve mesmo construir um processo só que demonstre per si a gravidade das acusações. Muito bem, agora uma notícia bastante bombástica. A expectativa do STF sobre a denúncia da PGR foi satisfeita ontem. O chefe da PGR, Paulo Gonê, avisou ontem os ministros do STF que estava escrevendo e terminando a denúncia contra Bolsonaro e outros investigados nos inquéritos relatados por Alexandre Moraes. Com esse aviso oficial, ele disse o seguinte: eu vou denunciar Bolsonaro por tentativa de golpe. Simples assim. Essa é a primeira manifestação direta do Paulo Gonê dizendo que vai denunciar o Bolsonaro, sim. Integrantes da corte acreditam que ele enviará o material em fevereiro. O Supremo volta aos trabalhos nesta semana e está empenhado em avançar na novela dos inquéritos contra Bolsonaro. A avaliação dos integrantes é que a eventual denúncia seja analisada ainda no primeiro semestre. A Corte quer evitar que o julgamento do caso contamine o debate eleitoral em 2026. Ciente de que o caso dos inquéritos contra si está chegando ao momento decisivo, Bolsonaro não pretende viajar nas próximas semanas a eventos públicos. O Bolsonaro está realmente bastante chocado porque ele acreditava muito na impunidade. E agora, realmente, ele está tendo um choque de realidade. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.